Olá a todos vocês. A nossa aula de hoje é sobre conversão de unidades de espaço, tempo e, consequentemente, de velocidade. Nas aulas anteriores, nós já tratamos da necessidade de padronizar as unidades, pois algumas vezes não encontramos no sistema de forma que elas estejam na mesma ordem de grandeza. Já relembrando a vocês, nós vimos que existem unidades padrões no SI, e essas unidades padrões, ela depende de cada grandeza. Por exemplo, você tem a grandeza fundamental metro, ela tem como unidade, ela representa a grandeza relacionada ao comprimento de um corpo, ou ao comprimento de um deslocamento. Já a grandeza fundamental tempo, ela é representada por a unidade segundo no sistema internacional. Sabendo disso, podemos relembrar que existem 7 categorias de grandezas fundamentais: quantidade de massa, luminosidade, dentre outras. Essas 7, elas vão determinar as unidades padrões de algumas grandezas derivadas. O que é uma grandeza derivada? É uma grandeza que ela não pode ser medida, e sim calculada. Por exemplo, você mede o comprimento de um corpo, você mede o intervalo de tempo, mas a velocidade ela é calculada. Como ela é calculada, ela depende do espaço e depende do tempo, ela é uma função de espaço sobre o tempo, nós temos que ela é uma grandeza derivada. Então, algumas vezes, para encontrarmos quanto equivale, nós podemos converter de uma grandeza para outra. Por exemplo, você tem que a velocidade aí, ela pode ser representada tanto em quilômetro por hora quanto em metro por segundo. Quando ela está em quilômetro por hora, para transformar em metro por segundo, você divide por 3,6. Quando você tem metro por segundo e quer transformar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Então, é uma conversão fixa, é uma regra. Mas, algumas vezes, você pode ter um sistema onde as grandezas não estão inicialmente no padrão internacional, ou simplesmente elas não estão no mesmo padrão. Então, essa aula de hoje é para auxiliá-los a fazer essas conversões. Por exemplo, vocês têm aí, em relação ao mesmo referencial R, professor, é importante dizer que dois corpos estão em movimento em relação ao mesmo referencial? Sim, porque nós vimos o quê? O deslocamento depende do referencial. Então, a velocidade, ela é em relação a um referencial, ela é uma grandeza relativa. Dois corpos A e B se movimentam com velocidade de 120 hectômetros por hora. Professor, nunca vi falar nisso. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, vocês entenderem essas novas unidades de medida. E 3 centímetros por segundo, respectivamente. Então, o corpo A tem a velocidade 120 hectômetros por hora, o corpo B, 3 centímetros por segundo, respectivamente. Quem move-se mais rápido? Use o padrão, use o SI como padrão. Professor, por que eu tenho de dizer para usar o SI? Geralmente, a maioria das vezes, as conversões, vocês vão ter de fazer de uma unidade para o SI, preferencialmente. Se na questão não disser, é para o SI. Então, se eu tiver duas velocidades, qual é o padrão? Você tem que transformar as duas para metro por segundo. Professor, e por que o senhor não diz obrigatoriamente, é preferencialmente? Por exemplo, lá pode dizer, compare as duas velocidades em quilômetro por hora. Então, ele está usando um padrão que não é o sistema internacional. Eu posso fazer isso? Pode. É já uma dica para vocês, caso encontrem, principalmente em velocidades, questões de velocidade em vestibulares. Eles gostam muito de botar em quilômetro por hora. Então, olha, o prefixo, lá lembrando do português, é o que vem antes da palavra. Então, quando ele diz que tem
1 terabyte de internet. Então, é esse aqui, 10 elevado a 12, uma potência de 10 elevado a 12 bytes de internet. Então, os mais usuais na física cotidiana é o quilo, que é representado por K, 10 elevado a 3, que representa o quê? 1.000. Então, você tem 1 quilograma, 1.000 gramas. 1 quilômetro, 1.000 metros. Mas você tem também a unidade primária, que você não tem prefixo, ou seja, metro. Ela equivale a 1. Então, você tem, descendo aqui, depois da unidade primária, você tem que essas que estão abaixo são unidades menores que 1. Então, aqui, ó, quando você tem desce, é 0,1. Então, decímetro, 0,1 metro. Decigrama, 0,1 grama. Mili, 10 a menos 3, 0,01. Aqui outro exemplo. Aí. Então, você tem milímetro, 0,101 metro. Mililitro, 0,01 litro, e assim por diante. Chegando aqui até o arto, o fento, o pico, o nano, que são muito pequenos e nós não utilizamos, na maioria das vezes, na cinemática. Então, o que nós vamos mais utilizar é quilo, mili, centi, de centímetro, deci, de decímetro. Esses dois aqui, olha, vocês podem ver que tanto decímetro, quanto deca, quanto deci, quanto deca, quanto hecto, eles estão aqui com asterisco. Quer dizer o quê? Apesar de serem unidades próximas da unidade primária aqui, você tem que elas não são muito usuais, porque geralmente é quilograma, quilômetro, metro, grama, miligrama, mililitro. Então, olha, apesar deles estarem aqui, eles não são muito usuais. Mas nós vamos fazer alguns exemplos com eles para ficar bem fixado aí para vocês. Então, você tem aqui alguns exemplos de unidades de espaço. Qual é a grandeza? O comprimento, como nós vimos lá como grandeza fundamental do SI. Então, olha, múltiplos, que são a mais, é mais do que uma unidade. Quilômetro, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Lembrando aqui em notação científica, quem tem facilidade, 10 elevado a 3 metros. Um hectômetro, no caso, ele representa 100 metros, 10 elevado a 2 metros. Um decâmetro, você tem que é 10 metros, 10 elevado a 1 metro, para quem tem aí facilidade com ordem de grandeza. Os submúltiplos são prefixos e são multiplicações colocadas de forma para representar menos de uma unidade padrão. Então, você tem, ó, o decímetro é 0,1 metro, 10 elevado a menos 1. O centímetro é 0,01 metro, 10 elevado a menos 2. O milímetro é 0,01 metro, 10 elevado a menos 3. Então, o que nos interessa, como nós já pré-conhecemos aí as unidades, é converter de uma unidade para outra. Por exemplo, quando você tem 1 quilômetro, equivale a 10, a 10 a 100 decâmetros. Então, você multiplica por 10 para chegar aqui no hectômetro, por 10 para chegar no decâmetro, por 10 para chegar no metro. Então, olhe, 1 quilômetro, você tem que é 10 hectômetros, que são 10 decâmetros, que são 100 metros, que são 1.000, que são 1.000 metros, que são 10.000 decímetros, que são 100.000 centímetros, que são 1 milhão de milímetros. Então, você tem, olha, toda vez que você quiser sair do maior para o menor, você vai multiplicando até chegar na casa. Quando você tem do menor para o maior, você vai diminuindo. Professor, ainda não ficou muito claro para mim. Vamos lá.
Você tem para converter 1,5 metros em milímetros. Então, o metro está aqui, olha, o milímetro está aqui na frente. Então, você vai ter de multiplicar uma, duas, três vezes o valor. Então, você coloca 1. Essa quantidade de zeros aqui é a quantidade de vezes que você andou para chegar nessa outra casa. Então, 1.000 vai ser 1,5 vezes 1.000 milímetros, porque quando você multiplicar, ele já vai estar convertido. Então, 1,5 vezes 1.000 dá 1.500 milímetros. Então, em 1 metro, você tem que existem 1.500 milímetros. 1,5 metros existe 1.500 milímetros. Um segundo exemplo, 5,8 quilômetros em centímetros. Olha, você não saiu da unidade padrão, você já saiu de um múltiplo para um submúltiplo. Então, você está aqui nessa extremidade e você quer chegar aqui. Para isso, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, olha, vai ser 5,8 vezes 1, coloca 5 zeros. 5,8 vezes 100.000, você tem que 580 mil centímetros. Professor, porque aqui é centímetro? Porque você já multiplicou. Então, você sempre olha onde você está e para onde você quer ir. Aqui, olha a quantidade de vezes que você vai, coloca 1, e essa quantidade de vezes vai ser igual a essa quantidade de zeros que você tem aqui. Então, é bem tranquilo, é só pegar o macete. Você tem, olha, o exemplo 3. Você está com 0,4 metros e você quer ir para o milímetro. Então, você vai 1, 2, 3 vezes. Lembre-se, toda vez que você sai do maior para o menor, você multiplica o número. Então, vai ser 0,4 vezes 1, 2, 3. Então, 0,4 vezes 1.000 dá 400 milímetros. Então, você já chegou aqui. Pronto. Professor, sair do maior para o menor é muito fácil, quer multiplicar. Eu quero sair do menor para o maior. Também eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. Você tem 27 milímetros e que você quer em centímetros. Olha, milímetro ele é menor que o centímetro. Então, você vai dividir por 10. 27 dividido por 10, 2,7 centímetros. Então, 27 milímetros equivale a 2,7 centímetros. Você tem milímetro e quer ir para metro. Olha, milímetro é menor do que metro. Então, você vai ter de dividir o número. Saindo de milímetro, 1, 2, 3 casas anda. Então, você tem que vai ser 126 dividido por 1.000. Por quê? É 1 e 3 zeros. Dá 0,126 metros. O último exemplo aí para gente. Saiu de metro e quer ir para quilômetro. Divide 1, 2, 3 vezes. Então, vai ser 12 dividido por 1.000. 0,012 quilômetros. Então, 12 metros equivale a 0,012 quilômetros. O mesmo vai ser para a massa. Você tem 2 quilos. Você é 20 hectogramas, multiplicou por 10. É 100 decagrama, é 1.000 gramas, é 10.000 decigramas, é 100.000 centigramas, é 1 milhão de miligramas. 40 decagramas, você está aqui, olha, decigramas. Você tem que é igual. Aí divide agora, porque você quer sair do menor para o maior. Então, olha, você tem que 4 decigramas, você tem que 0,4 gramas, dividindo por 10. É 0,04 decagramas, dividindo por 10 de novo. É 0,04 hectagramas, dividindo por 10 de novo, é 0,0004 quilogramas. Então, do mesmo jeitinho lá do comprimento. Então, o prefixo é que manda a conversão.
Então, alguns momentos vai ser muito claro que nós não vamos encontrar na forma padrão, ou seja, na unidade padrão, metro, metro, grama, segundos. Então, o tempo, ele tem, vamos dizer, um diferencial, que tanto ele pode ser representado em centsegundos, em milissegundos, como ele pode ser representado em minuto, em hora. Então, você tem 3 horas, vai ser, para converter de hora para minuto, você multiplica por 60. E de minuto para segundo, você multiplica por 60 de novo. Se você está em segundo, quer transformar em minuto, divide por 60. Está em minuto, quer transformar para hora, divide por 60 de novo. Então, vamos lá. 3 horas, ela equivale a 180 minutos. Por quê? 3 vezes 60, 180. Então, você tem que 180 minutos equivalem a 3 horas. Mas eu quero 3 horas representadas em segundo. Vamos multiplicar por 60 de novo. Dá 10.800 segundos. Então, você tem que essa conversão direta existe. Professor, eu estou em segundo e quero transformar para hora. Tantos segundos equivale a quantas horas? Então, você tem que, olha, um exemplo, 6 segundos. Divide por 60. 6 dividido por 60, 0,1 minuto. Olha, eu quero esse valor 6 segundos em hora. Divide por 60 de novo. 0,0167 hora, aproximadamente, porque dá uma dízima periódica aí. 6, não, dá uma dízima infinita. 0,16 e atendendo ao infinito. Então, as unidades de tempo você tem que 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 3.600 segundos, um dia tem 24 horas, tem 1.440 minutos, 86.400 segundos, um ano. Professor, eu tenho de decorar isso do dia e do ano? Não, é só uma curiosidade aí para mostrar a vocês. Então, lembra daquela questão inicial? Vamos responder ela agora? Em relação ao mesmo referencial R, dois corpos A e B se movimentam com velocidade 120 hectametro e 3 centímetros por segundo, respectivamente. Quem move-se mais rápido? Olha, ele pediu o SI como padrão. Então, ambas as velocidades deverão estar em quilômetro por hora e em centímetro por segundo. Então, vamos lá. A velocidade A vai ser quem? Hectametro. Então, você tem de multiplicar por 10, porque você está saindo do maior para o menor. Hectametro são 10 metros. Então, você vai ter que vai ser 120 vezes 10, 1.200 metros. Olha, mas está em hora, o padrão aqui é para estar em segundo. Então, aqui, implicitamente, você tem que é 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos, como nós acabamos de ver. Então, vai ser 1.200 dividido por 3.600. Fazendo essa divisão, 0,33 metros por segundo. Então, a representação dessa velocidade aqui é 0,33 metros por segundo. O corpo A move-se a uma taxa de 0,33 metros a cada segundo. Já o corpo B, ele é mais facinho de calcular, ele está em centímetros por segundo. Então, centímetro, ele está 2 casas abaixo do metro. É um submúltiplo. Então, temos aqui, olha, vai ser 3 dividido por 100. Por quê? Você está saindo do menor para o maior, de centímetro para metro. 3 dividido por 100 metros por segundo, 0,03. Logo, o corpo A se movimenta com uma velocidade maior que o corpo B. Então, no Classroom tem uma questão nesse nível aí para ser respondida por vocês. É uma questão onde vocês têm todas as informações lá. Certo? Então, essa aula de hoje, ela é muito importante
Porque a partir dela vocês conseguem converter, em uma unidade não padrão para outra padrão. Então é importante dar uma estudada, é importante vocês irem se assemelhando a esses prefixos, porque eles são termos que serão utilizados, digamos assim, até o nível médio, até o final do nível médio de vocês. Vocês usam muito em química no segundo ano, vocês usam muito em termodinâmica no segundo ano, vocês usam muito agora em cinemática, usam muito em eletrostática, lá na física, de novo, no terceiro ano. Então, é um tópico muito importante. Eu agradeço a vocês pela atenção. É uma questão bem tranquila, está lá no Classroom. Até a próxima aula. A partir de agora, eu estarei de forma síncrona via WhatsApp com vocês. Até mais.